Nosso evangelho de hoje é João 9, de 1 a 41, cego de nascença. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. João narra o sexto sinal de Jesus e que foi inserido no contexto da festa das tendas e a festa da dedicação, lembrando o tempo que o povo de Deus passou no deserto, tempo especial marcado pelo simbolismo da água e da luz, que devem trazer purificação e iluminação. Pois bem, Jesus está sempre passando. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Ele quer fazer parte da nossa vida e tornar-nos participantes da vida dele. Não interessa o lugar ao qual pertencemos, ele nos quer para ele. Diferentemente dos homens desse mundo, ele nos vê, enxerga nossa vida e o mais profundo de nossa alma, é o que ele quer enxergar mesmo. Vai além das aparências, mostrando que ele se preocupa mesmo com o interior de cada um de nós e com nossos desafios. As aparências indicam superficialidade, terreno vaidoso, ambiente frágil e por isso mesmo sem futuro e também enganador. Quando Samuel vai escolher o futuro rei de Israel, na casa de Jessé, antes de tudo, apega-se justamente à aparência, ao que se mostra mais alto e forte, mas Deus rejeita tal condição humana que não servirá para seus propósitos. É justamente o último, que nem sequer estava presente, que não era levado a sério pelos humanamente valorizados, aquele que Deus escolhe. Pois é, Deus não pensa como os homens. Isaías 55, de 8 a 9. É por isso que alguém não nominado, cego de nascença, desprezado no seu contexto, não passou despercebido diante de Jesus. Naquele homem está representada toda a humanidade sem Deus, que vive só para si, que ama os banquetes, as ilusões da vida humana, mundana, que explora os outros semelhantes, que maltrata os animais, que despreza a própria carne, que não se importa com o futuro dos demais, que usa de tudo sem medo das graves consequências, porque são presas ao imediatismo em tudo. Ao mesmo tempo, o homem cego indica a situação de quem vive numa cegueira estimulada pela situação corrupta das instituições político-econômicas e religiosas. Homens e mulheres escravos dos sistemas, dos cabrestos fabricados pelas satisfações de governantes sem escrúpulos e desumanos. Naquele cego está a humanidade sofredora, desprezada, desvalorizada e sem futuro. Uma humanidade sem rumo, sem proteção e sem dignidade. Jesus o enxerga, viu nele um ser humano, um discípulo, alguém especial que poderia se tornar um arauto do Evangelho. Tomou a iniciativa de ir ao seu encontro, como fê-lo vindo ao mundo, entrando na nossa história, fez lama com sua saliva, indicando uma nova criação, e o mandou para se lavar na piscina de Siloé, que quer dizer enviado, sinal de que ele é a água da vida nova. As bênçãos vêm agora através do Messias Jesus Cristo. Uma nova história se iniciou na vida daquele homem, até então considerado pecador, mas que servia de sinal para a manifestação divina e de sua ação libertadora na história. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-los antes, porque era mendigo, diziam: não é esse que ficava sentado a mendigar? Como agora, dando ênfase ao homem que se tornou livre da cegueira, a sequência do processo de conversão e dos observadores de plantão e ao mesmo tempo acusadores, pessoas tremendamente envolvidas consigo mesmas e por isso mesmo distantes das necessidades circunstantes. Tais vizinhos já estavam acostumados a vê-lo, mas nunca se aproximaram dele para o ajudar no mais íntimo de sua miséria. Ser mendigo era consequência inevitável para quem portava uma deficiência visual. Até pouco tempo ainda era assim, infelizmente. Além disso, era considerada uma desgraça do ponto de vista religioso. porque era sinal de pecado grave, por isso a pessoa deficiente era rejeitada como pecadora,
pois acreditavam que desde o ventre a criança podia se rebelar contra Deus. Vendo-o curado, os vizinhos se espantam. Como aconteceu essa cura? Ele é um pecador? Como é possível? Ele não se intimida diante deles e claramente responde que foi o homem chamado Jesus. Esse é o primeiro passo do ex-cego. Ainda não consegue afirmar quem é Jesus, mas apenas dizer que é um homem e que não sabe onde ele se encontra. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrir os olhos. Os vizinhos não festejaram a libertação do homem que era cego, pelo contrário, conduziram-no àqueles que deveriam julgá-lo. Os fariseus, segundo o grupo dessa sequência, eram os donos do saber religioso, conheciam as Sagradas Escrituras, acreditavam na libertação humana como obra do Messias que deveria vir. Eles poderiam julgar melhor aquele caso. Semelhantemente aos vizinhos, também esses não vislumbraram a beleza de um homem livre, novamente na vida social, podendo fazer o que lhe era impossível antes. Não foram capazes de enxergar uma vida nova ali diante deles. Querem saber do ocorrido, e o homem agora livre responde sem rodeios. Ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. A reação de alguns fariseus foi dura. Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Aqui já não se nega o milagre, mas a dignidade do homem que o realizou, quer dizer, que realizou o milagre, por se tratar do sábado. Diante dessa observação, nem o que foi curado está sendo levado a sério, nem quem o curou, porque para eles o sábado está acima da vida, mesmo que não professassem isso diretamente, mas o faziam na prática. Outros já sinalizavam teologicamente para o fato de que um pecador não tem poder de fazer milagre algum. Há um debate importante aqui, uns com a mente altamente fechada e outros vendo a possibilidade de ir mais a fundo na busca de uma compreensão maior. Voltam-se para o homem, o ex-cego, e perguntam sobre o que ele pensa de quem o curou, e ele responde, é profeta. A resposta do recém-curado é dada depois de uma profunda reflexão teológica. O homem que o curou não pode ser simplesmente um homem, não pode ser um pecador, pois tem o poder de realizar milagre. Então trata-se de um profeta. Os judeus não creram que ele fora cego e chamaram os pais dele. Os pais confirmaram que se tratava do filho que tinha sido cego e que desconheciam de quem o curou. Esse é o terceiro momento da sequência sobre quem é Jesus, da descoberta teológica do que fora cego e da perseguição instaurada pelas autoridades. A família que deveria ficar do lado do filho por medo dos fariseus, que tinham declarado guerra a Jesus, pois quem o chamasse de Cristo seria expulso da sinagoga, não se mete na questão e deixa o filho sob o jugo das lideranças judaicas. A família rejeitou aquele que estava descobrindo a verdade, dando passos na direção do Messias. Mais uma vez, os fariseus o interrogam, apelando para uma fórmula bíblica, dá glória a Deus, a fim de que ele fale a verdade e repare a ofensa por ele causada. Trazem novamente a tese de que o homem que o curou é pecador. O homem livre responde simplesmente que está curado, desconhecendo o lado pecador de quem o libertou. Depois, com autoridade desconhecida, começa a ensinar-lhes teologicamente a verdade sobre quem pode curar. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Aqui se verifica o que disse Jesus. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Mateus 10:19. O orgulho tomou conta dos líderes do povo de Deus e expulsaram aquele que se tornava servo de Jesus. Esse é o momento difícil da igreja depois do sínodo de Jâmia. Os fariseus expulsaram os cristãos das sinagogas e os expuseram às perseguições romanas. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando, disse-lhe, creis no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse-lhe, tu vês, é quem fala contigo.
Exclamou ele: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Depois de vencer os laços do contexto, da família e da sociedade, aquele homem se tornou verdadeiramente livre para viver uma vida nova, pronto para o verdadeiro Deus. Agora, ele estava pronto para ser discípulo. Fez uma importante caminhada de conversão. No primeiro momento, viu o homem, depois o profeta e em seguida alguém que veio de Deus. E por último, quando já sem terra, família e sociedade mundana, encontrou Jesus, o Messias, o Filho do Homem, o Senhor, do outro lado, do lado de fora, pois foi lá que crucificaram a salvação do mundo, o Filho de Deus. Não haveria condições de encontro com Jesus entre os dominantes, entre as instituições castradoras da vida nova, entre aqueles que perseveram nas mesmices de uma vida sem a graça de Deus. Jesus pode ser encontrado do lado de quem sofre, de quem renuncia a si mesmo, de quem tem coragem de morrer para defender a verdade que ele anunciou, de quem combate sem medo a lógica do mundo, de quem se faz um verdadeiro dom. Somente assim, como fez aquele ex-cego, porque agora, iluminado pela fé e pelo batismo, vivendo na luz, poder tornar-se um verdadeiro discípulo adorador. Os fariseus, que se achavam iluminados, permaneceram nas trevas, pois somente Jesus Cristo é a luz, de modo que quem o rejeita viverá na escuridão. Quem vivia na escuridão e se encontra com ele, entrará na luz. E assim será o julgamento final. Cristo é o critério do julgamento. Quem o rejeita, será rejeitado. Quem o acolhe, será salvo. Portanto, diz Paulo: irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivei como filhos da luz. Efésios 5, 8. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.